Cristo. Não tem jeito. Qual é o resultado disso? Gente que conhece o slogan. Conhece o slogan do lugar, mas não conhece a palavra. Que consome a promessa. Sabe aquela pessoa que ávida por revelação, ávida por isso, ávida por aquilo, consome a promessa. Quando recebe uma palavra, eu tomo posse, eu me aproprio disso, mas rejeita o arrependimento. Que continua tendo a mesma conduta, que continua tendo o mesmo posicionamento equivocado. A igreja fast food, ela acomoda pessoas com esse perfil. Infelizmente, igrejas sérias acomodam essas pessoas, só que elas não ficam por muito tempo. Gente que conhece o slogan, mas não conhece a palavra. Gente que consome a promessa, mas rejeita o arrependimento. E o que eu aprendo com isso, eu já encerro, porque tem pregadores, aleluia, mas eu achei que deveria compartilhar isso com você. O problema, sabe qual é o problema? Às vezes cabe nós pararmos e fazermos algumas reflexões e pensarmos um pouco acerca da realidade que nós estamos vivendo, da geografia, do lugar que nós estamos vivendo, do contexto que nós estamos fazendo parte, de que tipo de influência eu estou produzindo naquele contexto, que tipo de influência eu estou sofrendo naquele contexto. O problema não é apenas quem está no púlpito, porque a gente tem a tendência sempre de responsabilizar quem está no púlpito. O problema não é apenas de quem está no púlpito, é também no coração de quem quer ser servido, mas se recusa a servir. O problema não está só no púlpito. Parte do problema está também no coração daquelas pessoas que só querem ser servidas, só querem receber. Quando elas deixam de receber, quando elas deixam de ser servidas, para ela acabou. Elas querem ser servidas, mas elas mesmas se recusam a servir. É gente que está deixando aquilo que o Senhor colocou nas mãos dela e não se dá conta, não tem ideia, que está trocando o eterno por 30 moedas. A única coisa que mudou foi o tempo. Então, nesse modelo, o problema não é apenas estar no púlpito, porque só vende porque tem alguém que compra. Concorda comigo? Por que existem tantos mercadores da fé? Homens que estão aí cobrando 10, 20, 30, 40 mil, como eu sei que tem pessoas que cobram 40 mil para estar num altar que não é um altar para ele, é um palco, para ela é um palco. Cantores que não são ministros, que cobram verdadeiras fortunas. Por que eles fazem isso? Porque eles vendem o produto, porque tem quem consome o produto, porque tem quem consome aquilo, porque tem quem paga por aquilo, porque no dia em que deixarem de pagar por aquilo, acabou o comércio. Oxalá quem dera o Senhor viesse e virasse a mesa dos cambistas de novo, virasse a mesa dos cambistas, virasse a mesa no templo, na casa dele, daqueles que estão negociando a fé, estão fazendo com que as pessoas tenham uma fé cada vez mais rasa e sem custo nenhum. Então o problema não está só no púlpito, o problema também está no coração de quem quer ser servido, mas não quer servir. Muitos preferem conforto ao invés de compromisso. O conforto é bom? Sim, claro. Você tem um ar-condicionado, você tem uma cadeira acostumada como essa, como a gente está indo para um espaço maior, gera relativo conforto? Gera relativo conforto, mas conforto não substitui compromisso. Conforto não substitui compromisso. Muitos querem o conforto, mas não querem o confronto. Muitos querem o título, mas não querem o encargo do título. Esse é o problema da nossa geração. Eu quero ser intercessora, mas não quero o encargo que o ministério de intercessão traz. Eu quero ser pastor, mas não quero o encargo que o ministério pastoral traz. Eu quero ser um obreiro, uma obreira, mas se recusa ao encargo que o chamamento ministerial traz. Essa é a nossa geração. Cristo não nos chamou para consumir um cardápio de bênçãos à nossa escolha. Cristo não nos chamou
chamou para consumir um cardápio de bênçãos à nossa escolha. Ele nos chamou para carregar a cruz, negar a nós mesmos e repartir o verdadeiro pão da vida com testemunho. Foi para isso que Cristo nos chamou. Cristo não nos chamou para consumir o cardápio. Eu quero assim. Eu acho, eu não concordo. Eu estou dizendo, o cardápio não está do meu agrado, eu vou embora. Ele não me chamou para consumir um cardápio. Minha avó dizia, Dona Alice, que ninguém come só do que gosta. Às vezes eu preciso comer também do que eu não gosto. E Jesus não me chamou para consumir um cardápio de bênçãos à minha escolha. Jesus me chamou para consumir aquilo que Ele quer que seja consumido, sabe, para carregar em primeiro lugar a cruz, negar a nós mesmos e repartir o verdadeiro pão da vida, que é Ele. A igreja Fast Food é essa igreja, e há hoje centenas, para não dizer milhares. A internet está lotada, né? O produto está sendo vendido porque há quem compra. Pessoas estão substituindo a palavra de Deus por frases de efeito. A ajuda do alto, que é a palavra de Deus, por livros de autoajuda. A nossa geração é a geração mais doente emocionalmente que já existiu. Os crentes do nosso tempo são os mais doentes emocionalmente. Pessoas sem fundamento. Pessoas que têm muito conhecimento, mas pouca experiência. Tem muito conhecimento, mas pouca maturidade. Tem muito conhecimento, mas carrega poucas marcas do Evangelho, para não dizer nenhum. A nossa geração é a mais depressiva da história. É a com mais síndromes da história. E por que isso acontece? Cristo não é suficientemente poderoso para curar. Cristo não é suficientemente poderoso para colocar de pé, para endireitar a cana quebrada. Não. Eu posso com as minhas palavras dizer não. Eu rejeito esse tipo de igreja, mas o meu coração a deseja. Esse é o nosso problema. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Nos leve ao Evangelho. O Evangelho pressupõe morte. Quem deseja vida nessa vida, achando que vai encontrar vida nessa vida por causa do Evangelho, não vai encontrar. O Evangelho é morte, e a maior morte é o do eu. O Evangelho nos dá uma capacidade de engolir sapos imensa. Esse é o Evangelho. O Evangelho nos ajuda a entender e a esperar o tempo de Deus para todas as coisas da nossa vida. O Evangelho. E Jesus Cristo me ensina e te ensina a amarmos a Ele, a sua obra e o seu reino. Com casa, sem casa, com carro, sem carro, com casamento feliz, com casamento não feliz, com dinheiro no banco, sem dinheiro no banco, com saúde, sem saúde, com reconhecimento, sem reconhecimento. Por quê, pastor? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. E nada se compara com a glória do convívio. Vamos orar pela igreja de Jesus? Amém? Você pode aplaudir o Rei?